Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando a live, a transmissão. Nessa noite nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor e que você possa compartilhar essa live com os seus amigos, com os nossos irmãos em Cristo e assim ser edificado pela pregação da palavra de Deus. Nessa noite vamos orar, agradecer ao nosso Pai pelo privilégio de poder ouvir a sua palavra e assim ser edificado e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paizinho Santo, nós te rendemos graça, louvor. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder te servir, Senhor, de te adorar na expressão e na beleza de Tua santidade, Senhor. Nós somos fadados ao fracasso, ao pecado, aos deslizes, mas a Tua graça tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, porque sem ela, Senhor, nós pecaríamos desenfreadamente. A Tua graça tem nos restringido, a Tua graça tem nos cercado, Senhor. Nos cercado e assim somos gratos tão somente, porque Tu tens sido um Deus gracioso para com Teu povo, tens sido um Deus gracioso, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Abençoa, Paizinho, cada pessoa que está ouvindo essa transmissão, que está vendo, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Toma nossa nação em Tuas mãos, entregamos sobre os Teus cuidados, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade. Sabemos que todas as coisas estão sobre o Teu governo e controle e que o Senhor tome essa nação em Tuas mãos. As autoridades, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos. Então vamos louvar o nome do Senhor nesse momento, hein? Teu rio de vida que me sustenta. Me
desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite, onde nós mais uma vez nos reunimos para adorarmos ao Senhor. Esse é o instrumento, é o meio que o Senhor nos concedeu, nos proporcionou para alcançar você aí no seu lar, nesses momentos tão críticos, esses momentos tão difíceis da nossa história. Não podemos, de forma alguma, deixar de meditar na palavra de Deus e de adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao Rodolfo, que esteve conosco, louvando ao Senhor, participando da transmissão do nosso culto. E queremos desde já pedir a você que nos assiste, que compartilhe com seus amigos, seus parentes, familiares, nas nossas redes sociais, nosso link do Facebook e também o nosso link no YouTube. Também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube no canal da nossa igreja, a MEPB Cidade Oeste. Eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro das Lamentações do profeta Jeremias. No capítulo 3, nós refletiremos numa perícope que tem início no verso 21 até o verso de número 25. Portanto, Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do verso 21 ao verso 25. Desejo e oro ao Deus de toda graça e consolação que fale conosco nesta noite por meio da sua palavra. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Oremos em nome de Jesus.
Pai, rogamos a Ti nesse instante, pedindo a graça, a ousadia do Teu Santo e gracioso Espírito, para que nesse momento possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para a ministração da Tua poderosa palavra. Rogamos, ó Pai, que nos conceda o Senhor uma língua erudita e a unção do Teu Espírito, para que a Tua palavra alcance mentes e corações nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, essa perícope do texto que lemos, do capítulo 3 do livro das Lamentações do profeta Jeremias, revela-nos uma preciosa declaração de fé e de esperança em meio à angústia, em meio à desolação que permeava o contexto em que este homem de Deus, o profeta Jeremias, estava inserido. Portanto, nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, à sua mente, de esperança em tempos de crise. E para tanto é importante que, à luz do texto que nós lemos, entendamos o contexto em que o profeta Jeremias está inserido. Eram dias tenebrosos, desafiadores, por volta do 6º século antes de Cristo. Mais precisamente, em torno do ano 586 a.C. Jerusalém está desolada. A cidade de Sião, a habitação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava devastada. O império babilônico, governado por Nabucodonosor, houvera invadido a cidade santa de Jerusalém após 2 anos de cerco, fendido os seus muros, queimado o templo, destruído as casas, as lavouras, arrastado ao cativeiro os jovens e violentado as virgens. A violência permeou a cidade. A angústia, o desespero, o sofrimento passou a ser a amarga experiência dos contemporâneos do profeta Jeremias. E certamente, amados irmãos, nesse texto especificamente, o capítulo 3, o profeta não fala da desolação e do sofrimento de seus contemporâneos como se ele estivesse fora, longe da dor, do sofrimento, das incertezas que permeavam o 6º século antes de Cristo. O capítulo 3, precisamente, do livro das Lamentações, mostra o profeta inserido com seus contemporâneos em um contexto desolador. Ele está cercado de angústia. A sombra da morte o havia permeado. E ele lamenta, e ele chora em aflição e angústia pelas circunstâncias aterradoras que haviam acometido a cidade
de Jerusalém. É fato, amados irmãos, que o que precede todo o ambiente desolador, devastador, crítico dos dias do profeta Jeremias, por ocasião da invasão do exército babilônico, tem uma origem teológica, ou melhor dizer, antropológica. Em todo o livro de Lamentações, o profeta lamenta o caos que se havia estabelecido na cidade santa de Jerusalém, a dor, o infortúnio, o desespero, a violência, a angústia, a aflição. Mas o profeta reconhece, sobretudo, a soberania de Deus e a pecaminosidade de seu povo. A impiedade de um povo que foi amado por Deus, que foi escolhido por Deus, que foi guardado por Deus, que foi guiado por Deus, que foi abençoado por Deus. Todavia, no decorrer da sua história, transgrediu a palavra do Senhor, sobrepujou os mandamentos divinos, maculou os imperativos divinos, virou as costas para o Deus Todo-Poderoso, enamorou-se das religiões cananeias, dos povos vizinhos que lhe circunvizinhavam. A religião israelita, a religião judaica, que deveria, sobretudo, revelar a graça, o poder, a soberania, o amor do Deus único e verdadeiro, agora estava imergida no sincretismo e exalava o paganismo próprio da religião judaica. A religião judaica havia se misturado, se sincretizado com a religião dos povos cananeus. A religião judaica havia sido maculada e o paganismo era uma realidade que permeava a experiência religiosa do povo escolhido de Deus. E certamente o profeta Jeremias, escrevendo o livro das Lamentações, fala-nos de uma causa divina que irrompeu na invasão dos caldeus em Jerusalém, trazendo devastação, destruição e desolação para a cidade de Sião. O profeta Jeremias, amados irmãos, cria num Deus soberano, num Deus que intervém na história, num Deus que governa e controla todos os acontecimentos da história, e nada, absolutamente nada está alheio ao seu domínio e à sua soberania. E o profeta Jeremias faz uma leitura de toda a desolação que se deflagrava na sociedade judaica do sexto século, devastação, desolação, violência na cidade santa, como a mão interventora de Deus. O dia do Senhor chegou para o seu povo. O dia do Senhor, onde Deus encontra o homem em juízo. Um Deus que é justo e que não tolera o pecado, que não compactua com o pecado, intervém na história trazendo juízo e disciplina para o povo que ele amou, escolhera e revelara-se toda a sua grandeza, glória e majestade.
na mente e no coração do profeta Jeremias, o sofrimento que agora era vivenciado pelos judeus através da mão, do braço poderoso do exército babilônico, não era fruto do acaso, mas sim da ira do Deus Todo-Poderoso contra o seu povo que se alienara de sua palavra e virara as costas para o seu santo e poderoso nome. No capítulo 2 do livro de Lamentações, o profeta Jeremias, do versículo 1 a seguir, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Amados irmãos, o que permeia a teologia do livro de Lamentações, inserido-se em circunstâncias desoladoras e devastadoras, de um sofrimento experimentado pelos seus contemporâneos, é a ira do Deus Todo-Poderoso. Se havia dúvidas no coração do povo, não há dúvidas no coração do profeta. O sofrimento vivenciado pelo povo, pela invasão do exército babilônico, na mente e do coração do profeta tem uma causa: a ira de Deus. Infelizmente, amados irmãos, nós vivemos em um contexto evangélico onde essa doutrina bíblica tem sido desprezada. É difícil para nós que cremos num Deus bondoso, num Deus gracioso, num Deus de amor, falarmos da ira santa de Deus. Contudo, a Escritura Sagrada claramente nos revela a ira santa de Deus, como uma faceta, como uma virtude do caráter de Deus. A ira de Deus diz respeito à sua santa aversão ao pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não compactua com o pecado. E, portanto, a sua ira se manifesta retribuindo justamente os homens segundo as suas obras ímpias, iníquas e pecaminosas. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele descreve a pecaminosidade, a universalidade do pecado na sociedade gentílica do primeiro século, ele diz, a partir do versículo 18 da carta que ele escreveu aos Romanos: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Se a ira é a aversão de Deus contra o pecado, e resulta no justo juízo de Deus contra as ímpias obras dos pecadores, dos impenitentes, que persistem em alienar-se de Deus, há uma outra faceta da ira de Deus que é preciso nós ressaltarmos. A ira de Deus, ou o justo juízo de Deus, também se evidencia em um ato de disciplina.
Deus é um Deus justo e que disciplina os seus filhos, que disciplina o seu povo, que intervém na história usando de meios segundo o seu beneplácito para disciplinar, corrigir amorosamente o seu povo, o povo que ele ama. Talvez você esteja pensando: como é possível falar de um Deus de amor e de um Deus de justiça que pune os pecados, que pune a persistência do homem em viver alienado de Deus, a persistência do homem em viver em iniquidade e em pecaminosidade? Contudo, a Sagrada Escritura, ela é enfática em revelar-nos tanto o amor de Deus quanto a justiça de Deus. Em João 3,16, a palavra de Deus nos revela essa faceta do caráter de Deus. Ele é amor, porque nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, a palavra de Deus também nos revela que esse Deus de amor é um Deus de justiça. Como São Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, a partir do versículo 25. Consideremos, portanto, a bondade de Deus e a severidade de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, mas é também um Deus justo. E como um Deus de justiça, Ele pune, Ele exige que o homem viva em santidade. E pune os pecados daqueles que persistem em viver alienados da palavra de Deus. Contudo, amados irmãos, é importante nós ressaltarmos que nesse cenário desolador, onde o sofrimento passa a fazer parte da experiência, não somente do profeta, mas da comunidade judaica do 6º século antes de Cristo, e que o profeta Jeremias enxerga todo o caos, enxerga toda a angústia, enxerga toda a dor vivenciada por ele e pelos seus contemporâneos como resultado da ira de Deus contra a impiedade da nação que havia virado as costas para Deus. Ainda assim, o profeta Jeremias enxerga esperança em meio à dor. Ainda assim, um profeta Jeremias contempla esperança em meio ao luto, esperança em meio à desolação, esperança em meio ao sofrimento. E este livro das lamentações do profeta Jeremias, irmãos, tem uma importância teológica, uma vez que suscita a pergunta: como ter esperança em meio ao sofrimento? Como ter esperança em meio à dor? Como ter esperança em meio ao luto? Como ter esperança em meio às circunstâncias mais aterradoras? O profeta Jeremias tem esperança em que as circunstâncias angustiosas, as circunstâncias aterradoras que ele mesmo experimentara por ocasião da invasão de Nabucodonosor com o exército caldeu em Jerusalém, ele tem esperança de uma restauração. Ele tem esperança de um recomeço, de um renovo.
Mas essa esperança não está fundamentada nos recursos de Israel. Não está fundamentada nos recursos, nem nos recursos religiosos, econômicos, morais. A esperança do profeta está fundamentada no caráter de Deus. E nesse trecho, nessa perícope do capítulo 3, verso 21 ao verso 25, o profeta nos revela as razões pelas quais ele crê, ele confia, ele compreende que há esperança em meio ao sofrimento, que há esperança em meio à dor, que há esperança em meio ao luto. E aqui, irmãos, é importante que nós ressaltemos uma verdade fundamental. O profeta Jeremias entende que todo sofrimento vivenciado e expressado por ele com poesia dramática aqui no livro das Lamentações é fruto da mão interventora e soberana de Deus na história. É Ele que levanta reinos e depõe reinos. É Ele que levanta reis e abate reis. É Ele que domina o curso da história e age soberanamente para disciplinar o seu povo através do exército caldeu e de Nabucodonosor. Mas é também Deus a fonte da esperança do profeta. Se foi o próprio Deus que agiu soberanamente trazendo luto e sofrimento àquela cidade, por causa dos seus pecados, por causa da sua insistente iniquidade, por causa que aquele povo perseverou em pecar contra Deus, Deus age soberanamente para disciplinar o seu povo, para julgá-los. E nós não podemos, amados irmãos, nos alienar da verdade que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo São Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, ele diz: porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se o juízo começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período crítico, luto. As mortes em razão da pandemia em nosso país, até ontem, passaram de 3.000 mortes em 24 horas. Talvez hoje esse número, oremos a Deus para que não, mas é provável que o número tenha subido. O número de contaminação por este vírus desolador e aterrador tem crescido a cada dia. Nós vivemos uma crise na esfera econômica, na esfera social, na esfera política, na esfera religiosa. Todos os âmbitos da sociedade humana têm sido afetadas por esta pandemia. O mundo tem parado. E certamente, irmãos, esse é o momento da igreja olhar para si mesma à luz das Escrituras Sagradas e fazer um autoexame. Se cremos no Deus soberano, é Deus que está agindo, é Deus que está intervindo na história. Não sabemos os porquês, mas certamente é Deus que está movendo este vírus, e Deus que controla este vírus. Porque, como disse John Piper, nenhum passarinho cai do céu se não for da vontade de Deus, e nenhum vírus se move na terra se não for da vontade de Deus. Meus queridos irmãos,
eu penso que nós devemos refletir como igreja, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus está disciplinando o seu povo, que Deus está disciplinando a sua igreja, que Deus está corrigindo a sua igreja. Como disse o autor que escreveu a carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 11, no capítulo 12, cheio do Espírito Santo, a partir do versículo de número 5, ele escreve: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celeste, e então viveremos? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos examinar esse contexto em que a igreja está inserida à luz da Escritura Sagrada. Ao invés de estarmos buscando discorrer sobre teorias de conspiração ou sobre perseguição da igreja ou não, a igreja ou não, nós precisamos olharmos para nós mesmos e examinarmos o que temos sido como igreja. Qual tem sido a nossa conduta? Como temos evidenciado o nosso chamado enquanto comunidade profética, enquanto comunidade redimida, enquanto povo de Deus? E mesmo, amados, que tenhamos sofrido e vivido luto dia após dia, nós podemos contemplar esperança em meio à dor. Podemos suscitar em nossos corações a esperança de um amanhã melhor. Podemos suscitar em nosso coração a esperança de um renovo, de uma reconstrução. Todavia, essa esperança não está nos recursos da política, não está nos recursos morais do homem, não está nos recursos econômicos, nem tampouco os recursos sociais ou religiosos. Essa esperança de um amanhã melhor está firmado, fundamentado no caráter de Deus. E à luz desse texto, eu quero compartilhar com você 4 razões baseadas no caráter de Deus, pelas quais o profeta Jeremias se enchia de esperança. Veja, ele diz no verso 21,
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nós só podemos encontrar esperança, amados irmãos, de um amanhã melhor, de dias melhores, em Deus. Somente nele e através dele, eu e você podemos ter esperança de um amanhã melhor. Porque é o Senhor que está no controle da história. É o Senhor que governa os céus e a terra. É Ele que move reinos, que estabelece reinos, que levanta reis e que depõe reis. É Ele que tem o curso da história sob o domínio de suas mãos. E podemos ter esperança nele de um amanhã melhor. Mas quais são essas razões? Veja bem, versículo de número 22. Primeira razão que move o coração do profeta, a mente do profeta, e enche de esperança, são as misericórdias do Senhor. Olha o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amados, a expressão, a palavra misericórdia, vem de duas palavras no latim. Miseria e cordia. Miseria quer dizer compaixão e cordia quer dizer coração. De modo, amados irmãos, que a misericórdia de Deus fala da compaixão de Deus pelos que sofrem. Uma compaixão que procede do seu íntimo, do seu coração. É a virtude de Deus em se apiedar dos seus. De lembrar que somos pó. De lembrar que somos fracos, que somos pecadores e necessitados de sua misericórdia e de sua graça. Aqui o profeta Jeremias se enche de esperança porque ele confia sobretudo no caráter de Deus. A esperança do profeta não era nutrida pelos recursos do povo que acabara de ser desolado e devastado pela mão poderosa de Nabucodonosor, pela intervenção do exército caldeu na cidade santa de Jerusalém. Sua esperança era nutrida no caráter de Deus. Ele é um Deus de misericórdia. Suas misericórdias não têm fim. Aqui o profeta então destaca dois aspectos da misericórdia de Deus. Primeiro, ele diz, no verso 22, da parte B, que a misericórdia de Deus não tem fim. Que as misericórdias do Senhor são infinitas. Que elas se renovam. As misericórdias de Deus não estão em restrição, não estão restritas. As misericórdias do Senhor não têm fim. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 4, fala-nos dessa misericórdia que nos alcança, essa misericórdia que nos acolhe, dessa misericórdia que nos preenche de esperança. No verso 4 do capítulo 2 da carta que ele escreveu aos Efésios, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Portanto, percebemos, amados irmãos, que há uma relação tênue entre misericórdia e amor. Um Deus misericordioso é um Deus de amor. Um Deus que ama é grande em misericórdia.
E como o seu amor é eterno pelo seu povo, o seu amor não é limitado pelo tempo, a sua misericórdia também não é limitada pelo tempo. Suas misericórdias não têm fim. Escrevendo a carta a Tito, do capítulo 3, versículo 5, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 4 e o verso 16, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, o autor sagrado diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos irmãos, talvez você esteja vivendo o luto pela perca de um ente querido, talvez desolado, cheio de incerteza do coração, porque está desempregado, as contas estão chegando, e você não vê uma esperança, uma saída para o corredor escuro que se avizinha à sua percepção. Mas eu quero lembrar a você nessa noite que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E é fundamentado e baseado neste caráter, no caráter misericordioso de Deus, que nós nutrimos esperança em nossa mente e em nosso coração. E então podemos dizer, como o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança, o que renova a nossa esperança, é a confiança inabalável num Deus que é cheio de misericórdia. As suas misericórdias não têm fim. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 49, e no versículo 15, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se compadecer, ou melhor, a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. No Salmo 103, e o versículo de número 15, o autor sagrado, cheio do Espírito Santo de Deus, escreve compelido pelo Senhor. Salmo 103 e o versículo de número 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Queridos irmãos, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus cheio de misericórdia e de amor. Segunda razão que nós podemos encontrar nesse texto, como causa da esperança que nutria a mente do profeta,
da esperança que permeava a mente e o coração do profeta, está no versículo de número 23, a parte B. O profeta, cheio da graça de Deus, diz: grande é a tua fidelidade. Sim, amados irmãos, quando a Escritura Sagrada fala-nos da fidelidade, fala-nos do compromisso de Deus com a sua própria palavra, do compromisso de Deus consigo mesmo. Ele não pode voltar atrás do que prometeu. Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Ele é fiel e verdadeiro, é fiel e imutável. Ele é, ele foi e ele sempre será. É nesse aspecto que nós podemos então, amados irmãos, renovar a nossa fé, confiar e nutrir esperança em nossa mente e nosso coração de um amanhã melhor, de dias melhores, porque Deus é fiel. Grande é a sua fidelidade. O salmista, no Salmo 100 e o verso 5, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreveu: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 89, cheio da graça de Deus, o salmista escreve: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. No versículo 2, ele continua cheio do Espírito Santo, dizendo: pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, o jurei a Davi, meu servo. No versos 24, o salmista continua: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. No verso 33, o salmista ainda: mas jamais retirarei de ti a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. E em Cristo Jesus, nós temos a segurança, a confiança e a esperança que a bênção do Deus Todo-Poderoso repousa e repousará sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Mas há uma terceira razão que enchia o profeta de esperança: a providência de Deus. Verso 24, observe o texto: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus amados, para que compreendamos o que o profeta aqui intenciona dizer, quando, cheio de fé e de esperança, ele afirma: a minha porção é o Senhor. No verso 24, diz a minha alma. Essa expressão, ela é usada em Números capítulo 18, verso 20, quando as terras da Canaã conquistada pelos filhos de Israel, sob a liderança de Josué, foi repartida, compartilhada entre as tribos. E a tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu partilha na terra junto com os seus irmãos. O texto de Números 18, verso 20, afirma
que o próprio Deus, que o próprio Senhor seria a porção dos filhos de Levi, seria a herança dos levitas. E certamente, amados irmãos, no contexto de Números capítulo 18, verso 20, está implícita a ideia de que Deus haveria de sustentar os levitas. Certamente através das ofertas, dos dízimos que eram trazidos pelas outras tribos para serem ofertadas ao Senhor. No tabernáculo e depois no templo. De modo que os levitas, os sacerdotes e os levitas eram sustentados pela provisão de Deus através das ofertas. Então, certamente, irmãos, quando o profeta diz aqui no verso de número 24, a minha porção é o Senhor, certamente ele está, amados irmãos, lembrando que Deus é um Deus provedor. Embora os levitas não tivessem terra para plantar, eles eram sustentados, eles eram alcançados pela graciosa e generosa providência de Deus. Ah, meus amados irmãos, em meio a esta crise sanitária, econômica, social que nós estamos vivenciando, precisamos lembrar insistentemente que o nosso Deus é um Deus provedor, que o nosso Deus é um Deus de provisão. O salmista no Salmo 16 e o versículo de número 5, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreve palavras graciosas e consoladoras no Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. No Salmo 73 e o verso 25, Salmo 73 e o verso 25, o salmista diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. No Salmo 142 e o versículo 5, cheio do Espírito Santo de Deus, o salmista escreve: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6 e o verso 25, nos fala dessa provisão graciosa de Deus. E certamente, irmãos, essa palavra ela é consoladora. Talvez você está ansioso, inquieto, cheio de dúvidas, preocupação. Escute as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meu querido irmão, Deus é um Deus de providência. Confie no Senhor. Não deixe sua esperança fenecer. Firme seus pés, firme seus passos, firme sua esperança no caráter de Deus. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é provedor. E Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de nós. E por último, a quarta razão pela qual o profeta está cheio de esperança quanto a um amanhã melhor é a bondade de Deus. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O profeta estava convicto de uma manhã melhor. De que este vale de sombra e morte seria transformado num manancial. Porque Deus é bom. E embora tenha sido Ele a mão que afligira o seu povo por causa de seus pecados, é também Ele que haverá de restaurar o seu povo. Por sua graça, por sua misericórdia, por sua fidelidade, por sua bondade, Ele haverá de restaurar o remanescente. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã. Confie no Senhor. Todos nós temos sofrido. Todos nós temos enfrentado circunstâncias difíceis e alguns enfrentando situações aterradoras de morte, de dor, luto. Contudo, nós podemos ter esperança. Porque o nosso Deus é um Deus cheio de bondade. No Salmo 119, e o versículo 71, Salmo 119, versículo 68, o profeta, ou o salmista, escreve as seguintes palavras: Tu és bom e fazes o bem, ensina-nos os teus decretos. No Salmo 136, e o verso 1, Salmo 136, e o verso 1, o salmista diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E ainda que muitas das vezes Ele permita, e até seja soberanamente, o agente do sofrimento que experimentamos, porque nós cremos num Deus soberano, não no acaso soberano. Nós cremos que cada circunstância da vida é controlada, é guiada, é movida
pelo Senhor dos Senhores, Yahvé, que se revelou e se fez carne em Jesus Cristo. Mesmo que Ele nos aflija, ou seja, o agente soberano da nossa dor, do nosso sofrimento, Ele é também um Deus de bondade, graça e misericórdia, que nos restaura, que nos renova, que nos redime, que nos perdoa e que nos acolhe em seu regaço gracioso. Por isso o salmista diz no Salmo 119, verso 71: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Quero concluir esta reflexão lembrando a você mais uma vez deste salmo. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus decretos. Os contemporâneos do profeta Jeremias foram afligidos pelo braço violento do exército caldeu. Por causa dos seus pecados, a ira de Deus, o dia do Senhor, o justo juízo de Deus, os alcançou. O Senhor da história interviu e disciplinou o seu povo. Certamente, amados irmãos, nós também devemos enxergar o momento em que nós estamos vivendo à luz desta verdade bíblica. Nenhum vírus se move no planeta se não for da vontade de Deus. Ele é o Senhor da história. E Ele está intervindo na história. E certamente este é o momento em que nós devemos olhar para nós mesmos e enxergarmos, sim, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Deus. Porque diz o profeta: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lance o seu rosto ao pó e se converta, clame ao Senhor para que Ele o escute. Precisamos enxergar em meio a esta crise, em meio a estas adversidades, em meio a estas tribulações, a mão disciplinadora e amorosa de Deus, moldando o nosso caráter, moldando a história conforme o seu querer, conforme o seu beneplácito, para o louvor da sua própria glória. Foi-me bom ter sido afligido para compreender os teus decretos. Precisamos, amados irmãos, sair deste momento crítico e pela graça de Deus nós superaremos, mas superaremos com um exame e uma reflexão cravada em nossa mente, em nosso coração. Que o Deus soberano disciplina, ama, perdoa e guia o seu povo. Nele está a nossa esperança. E podemos dizer, como o profeta Jeremias: a minha porção é o Senhor. Que Deus em Cristo muito te abençoe.
Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda suplicar desta oração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está?
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande.